Fala pessoal, meu nome é João do site Guia da Engenharia e hoje a gente vai entender um pouco sobre a determinação da área de poligonais utilizando o método de Gauss, utilizando a fórmula de Gauss, tá certo? Então, de cara, né, a gente já vai começar com um exemplozinho, só para que a gente entenda sobre que tipo de problema a gente vai tratar por meio desse método, tá certo? Então vamos lá, o que diz o exemplo? O levantamento planimétrico de um terreno resultou nas coordenadas totais x e y, em metros, de seus 5 vértices, como ilustra a figura. Então, olha só, a gente tem um levantamento planimétrico, tá certo? A gente pegou um terreno e a gente fez o estaqueamento desse terreno. Então, tem aqui o ponto A, né, estaca A, estaca B, estaca C, D e a E, fechando a minha poligonal. E, com base nas coordenadas totais das estacas, né, dessas estacas aqui, a área do terreno em metros quadrados é. Então, olha só o tipo de problema que a gente quer resolver por meio do método de Gauss. Por meio é a determinação da área de um terreno, né, de um levantamento planimétrico, de poligonais irregulares principalmente, tá certo? Então, a gente vai entender agora como que funciona esse método, qual é a equação que a gente vai ter que aplicar e depois a gente vai retornar para esse exemplo e determinar o valor exato dessa área, tá certo? Então vamos lá. O método de Gauss, né? Conhecendo-se as coordenadas absolutas de um levantamento. Mas, João, o que são essas coordenadas absolutas de um levantamento? Pessoal, essas coordenadas nada mais são do que esses pontos aqui, ó, de estaqueamento, tá certo? É esse 20, 20, 10, 40, 40, 70, 30, 60, 0 e 40, 20. Essas coordenadas é o que a gente chama de coordenadas absolutas desse levantamento. Então, olha só, conhecendo as coordenadas absolutas de um levantamento, é possível o cálculo da área de uma poligonal por processo analítico, cuja interpretação física considera as áreas de trapézio formadas pelos vértices e suas projeções sobre os eixos. Então, continuando, né? O método de Gauss é considerado o método mais preciso para cálculo de áreas de poligonais topográficas. Beleza, então como que a gente determina esse tipo de área, tá certo? Como que a gente utiliza o método de Gauss? Então, olha só, lembrando aqui, ó, considerando áreas de trapézio, tá certo? Então, vamos pegar, né, um levantamento genérico para a gente determinar a equação, a fórmula de Gauss para esse tipo de situação, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui um levantamento genérico, 4 estacas, eu tenho ponto x1, y1, x2, y2, x3, y3 e x4, y4, fechando a minha poligonal no ponto A, tá certo? Eixo x, eixo y, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é utilizar trapézios para auxiliar o nosso cálculo, tá bem? Então, como que a gente vai fazer isso? Repara, dessa figura eu vou retirar o seguinte trapézio, a seguinte imagem. Então, eu tenho essa partezinha aqui sombreada, que eu tenho basicamente dois trapézios, né? De base x4 e outra base x1, e esse aqui de base x2 e x1. A altura do trapézio de baixo é y menos y4, ou seja, são esses pontos aqui, tá bom? E a do trapézio 2 é y2 menos y1. Isso aqui a gente chama de coordenada relativa, tá bom? Mas não precisa se preocupar com isso agora. Determinada essa área, a gente também vai ter que determinar uma segunda área, utilizando também trapézios. Então, olha só, a gente vai utilizar agora essa área verde para determinar a área do nosso polígono, tá certo? Da nossa poligonal. Então, se a gente reparar, a área da nossa poligonal ABCDA será a subtração da área total 2, ou seja, a área verde, dessa área total 1. Tá certo? Então, olha só, a área da nossa poligonal seria a área total 2 menos a área total 1. E repara, a área total 2 leva em consideração dois trapézios, e a área total 1 também leva em consideração dois trapézios. Então, utilizando a equação para a determinação da área de um trapézio, a gente pode determinar a área da nossa poligonal. Lembrando, qual que é a equação para a área de um trapézio? Base maior mais base menor, ou seja, a soma das bases, vezes a altura, tudo dividido por 2. Por exemplo, para esse caso, né, que eu tenho esse trapéziozinho aqui de baixo, seria o quê? Seria x4 mais x3 vezes y3 menos y4, tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá fazer esses cálculos, tá bom? Então, eu tenho área total igual a área total de 2 menos área total de 1. Expandindo essa equação,
eu tenho a área total igual a área do primeiro trapézio, tá bom? Mais a área do segundo trapézio, tudo isso aqui em verde, naquela área verde, menos a área dos trapézios em vermelho, tá certo? O que eu vou fazer agora é substituir esse sinal de menos por um sinal de mais. Porém, para que isso seja possível matematicamente, o que eu fiz? Eu utilizei esse menos multiplicando esse segundo fator, ou seja, ao transformar isso aqui em mais, eu inverti a ordem do y. Enquanto aqui estava y2 menos y1, ao inverter o sinal, isso aqui se tornou y1 menos y2, tá certo? E eu transformei tudo em soma, tá bom? Colocando o 1 sobre 2 em evidência, eu tenho o seguinte, a área total é igual a 1 sobre 2 vezes. E repare que aqui eu já começo a ter um padrão. x1 mais x2 vezes y1 menos y2 mais x2 mais x3 vezes y2 menos y3 mais x3, x4, y3, y4, x4, x1, y4, y1. Isso aqui é porque a gente está fechando a nossa poligonal, ou seja, voltando para o ponto inicial. Mas, reparando no padrão, a gente pode generalizar essa equação, olha só, de 1 para 2, 1 para 1, 2, 2 para 3, 2 para 3, da seguinte maneira. A área total seria 1 sobre 2 vezes o somatório, né, de xi mais 1 vezes yi menos yi mais 1. Tudo isso somado, né, com o nosso último ponto de fechamento da poligonal. E essa aqui seria a fórmula de Gauss para a determinação da área. Mas, João, isso aqui aparentemente é muita informação para fazer a determinação da área. Realmente é simples? Sim, é simples. Embora isso aqui possa assustar ou confundir à primeira vista, a gente tem maneiras muito mais tranquilas de se determinar a área utilizando essa mesma fórmula. Porém, antes disso, eu vou mostrar para vocês outra equação também muito utilizada para a determinação da área da poligonal, só que dessa vez ela foi obtida por meio de cálculo de determinantes, tá certo? Então vamos ler o que diz o teorema. A área é S de uma poligonal de vértices A1, A2, A3, AN-1 e AN, obedecendo o sentido anti-horário na sua localização no sistema cartesiano de eixos, cujas coordenadas são AK, né, que é o ponto xk, yk, é dada por. Basicamente ele está falando, a área de uma poligonal é dada por S, né, que é a nossa área, igual a menos 1 sobre 2, vezes as determinantes de cada ponto, ou seja, a estaca A, x1 e 1, y1, estaca A2, x2, y2, a estaca A2 de novo aqui, estaca A3, estaca 3, estaca 4 e assim sucessivamente até o nosso último ponto de fechamento da poligonal. Ou seja, até o último vértice, xn, yn, voltando para o primeiro vértice, x1, y1. Fazendo esses cálculos, né, fazendo o cálculo da determinante, a gente tem a seguinte equação. E repare que aqui a gente pode tirar outro padrão, tá certo? Basicamente, a gente tem que a área é igual a 1 sobre 2 vezes o somatório de xi mais 1 vezes yi, menos o somatório de xi vezes yi mais 1, tá bem? E isso aqui, pessoal, é o que a gente vai utilizar para facilitar a nossa vida no cálculo de uma poligonal. A gente vai realizar essa equação por meio de tabelas, tá certo? A gente vai organizar os dados em tabelas e a gente vai utilizar essa equação de uma maneira bem simplificada. Então vamos entender como que isso realmente é simplificado. Então olha só, quando você tiver o seu levantamento, lembra daquele levantamento genérico que a gente teve, né? Como que eu vou utilizar essa fórmula sem perder muito tempo? Basicamente a gente pode fazer o seguinte. Eu pego todos esses pontos e eu organizo eles em uma tabelinha, tá certo? Então olha só, eu tenho o meu ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e eu não posso esquecer de repetir a minha primeira linha. João, por que eu estou repetindo essa primeira linha? Porque a gente está fazendo o fechamento da poligonal, ou seja, eu estou indo de A até B, de B até C, de C até D, e olha só, eu tenho que terminar de D até A para fechar a minha poligonal, tá certo? Agora, como que eu vou utilizar essa equação nessa tabela? Basicamente, a gente vai ter que fazer o produto cruzado dos termos, tá certo? Então, a gente vai fazer, olha só, x1 vezes y2 mais x2 vezes y3 mais x3 vezes y4 mais x4 vezes y1, tudo isso menos
y1 vezes x2, y2 vezes x3, y3 vezes x4, y4 vezes x1. E aí a gente vai obter a mesma equaçãozinha que a gente determinou lá atrás, tá certo? Sem precisar fazer muito trabalho braçal. Então vamos voltar para o nosso exemplo, né, para a gente realmente ver como que isso se aplica. Então vamos lá. O levantamento planimétrico de um terreno resultou nas coordenadas totais x e y em metros de seus 5 vértices, conforme ilustra a figura abaixo, nessa figura aqui. Com base nas coordenadas totais das estacas, a área do terreno em metros quadrados é. Então olha só, dica de ouro. A primeira coisa que você tem que fazer quando você pegar um levantamento desse tipo é separar os pontos em uma tabelinha. Isso facilita o seu cálculo. Se você quiser utilizar a equação, você pode utilizar a equação. Eu só estou mostrando para vocês uma maneira mais organizada de se determinar a área de uma poligonal, utilizando o método de Gauss e também fazendo com o auxílio de tabelas, tá certo? Então, eu vou pegar minha figura, vou repetir aqui e eu vou utilizar esses pontos em uma tabela. Eu tenho o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e o ponto E finalmente. Só que está faltando uma coisa aqui, pessoal. Lembra que eu tenho que fechar a minha poligonal. Então, o primeiro passo é copiar os dados, os pontos e organizar em tabelas. O segundo passo é repetir a minha primeira linha, fazendo o fechamento da poligonal, tá certo? E agora eu vou fazer o produto cruzado. Então eu vou colocar aqui duas caixinhas auxiliares, tá? Só para inserir os valores aqui. E o que eu vou fazer agora é multiplicar a primeira linha de y com a segunda linha de x, ou seja, 40 vezes 10, e o resultado eu vou colocar aqui do lado. 40 vezes 10 dá 400. E eu vou repetir isso para as próximas linhas. Agora eu faço 70 vezes 40, isso vai dar 2.800. 60 vezes 30 vai dar 1.800. Aqui 400, 2.800, 1.800. 40 vezes 0 dá 0. 20 vezes 20 dá 400, tá certo? Feito esses cálculos, eu realizo o somatório, que dá 5.400. Feito esse somatório, eu coloco na minha caixinha correspondente a somatório de y aí vezes xi mais 1. E agora, né, eu vou fazer o produto cruzado para o outro lado. Ou seja, vou multiplicar 20, né, a primeira linha de x, vezes a segunda linha de y. 20 vezes 40 vai me retornar um valor de 800. E assim sucessivamente. 40 vezes 30, 1.200. 70 vezes 0 retorna 0. 60 vezes 20 retorna 1.200. 40 vezes 10 retorna 400, tá certo? E agora eu procedo para o somatório desses valores, ou seja, 800 mais 1.200 mais 0 mais 1.200 mais 400 vão me retornar 3.600 metros quadrados. Tendo esse valor em mãos, eu coloco na minha segunda caixinha, tá certo? E agora eu vou ter que utilizar a equação de Gauss. Então, lembrando, né, a equação de Gauss é o somatório de yi vezes xi mais 1, ou seja, a segunda linha de x, menos o somatório de xi vezes yi mais 1, ou seja, segunda linha de y na nossa tabela. Então, basicamente é subtrair esse valor desse valor, ou seja, a área é igual a 5.400 menos 3.600, tudo isso dividido por 2. 5.400 menos 3.600 vai retornar para a gente 1.800. Então, a área da nossa poligonal é de 900 metros quadrados, tá certo? Pessoal, se vocês tiverem sugestões, dicas ou críticas acerca desse assunto, por favor, deixe nos comentários que eu vou adorar ver a sua participação, tá certo? Grande abraço.